Salve família! Vocês estão bom? Espero que geral se encontre maravilhosamente bem. Licença para chegar com todo respeito. Me chamo B-Boy Afroluffy, faço parte do Die Hard Crew, que é um grupo de break que existe desde 1999 e eu decidi trazer uma análise barra tutorial desse jogo do B-Boy, unificando toda a minha vivência e meu conhecimento dentro desse elemento da cultura hip hop e também toda a minha trajetória como nerd dentro dessa cultura gamer também. Então, não é só unificar o útil ao agradável, é unificar a essência e a vivência numa parada só. Então já tô mega empolgado aqui. De novo, licença para chegar, sem mais delongas. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse game. Jogo do B-Boy, um jogo lançado pela Freestyle Games no ano de 2006. Para quem não sabe, a dinâmica desse jogo unifica tanto jogos de esporte, como FIFA Street, que são jogos esportivos mais artísticos, quanto também jogos de puzzles de apertar no momento certo. Vocês vão ter como aí referência aí o Guitar Hero, e também um jogo muito bacana que eu acho que chega bem próximo assim da dinâmica aqui desse jogo, que é o Boost Groove, que é um jogo lançado para PS1. Então vamos lá, B-Boy é uma abreviação de Breaking Boy, que ou seja, faz parte da cultura breaking, trazendo toda a dinâmica tipo dessa cultura. É um jogo voltado para a linguagem do break em específico. A gente tem uns elementos aí do hip hop, como break, MC, DJ e grafite, tá bom? Temos aqui alguns modos, eu vou focar mais no Live da Life, que significa vivendo a vida louca. Temos aqui o B-Boy Jam, que seria um modo multiplayer aqui desse jogo. Enquanto o primeiro é modo história, esse daqui é um modo mais tipo de batalha, que você pode batalhar com o seu amigo, que existem personagens que vão sendo desbloqueados conforme você vai atendendo algumas necessidades aqui do jogo. Temos opções onde você pode alterar música, enfim, também tem cheats aqui, que serve como algumas trapaças aqui que você pode adquirir aqui no jogo. Tem save automático, você tem a opção de colocar o controle para vibrar e etc. Tem uns extras que nada mais é que tutoriais, títulos promocionais, e tem esse sync via USB, onde você pode transferir esse jogo, transferir um save tanto do seu PlayStation 2 para o seu PSP, quanto vice-versa. Lembrando que esse jogo existe sim para as duas plataformas, quase sem nenhuma mudança. A única diferença é que a versão do PSP, ela existe mais pixels, beleza? Mas sem mais delonga, que eu enrolo pra cacete também. Então vamos lá, vamos aqui no Vivendo a Vida Louca. Vamos lá. Começando o jogo, você tem a opção de customizar o seu personagem, tá bom? Então você pode escolher tanto o gênero do seu personagem, quanto você vai escolher também ali a etnia, vai personalizar e etc, tamanho, cor dos olhos e beleza. Aí você vai iniciar o seu jogo, tá bom? Então, depois da apresentação aqui do jogo, a gente vai se deparar com o nosso QG, que seria aqui a nossa Batcaverna. Dentro desse espaço temos 4 locais que podemos interagir, né? Que cada local vai ser importante para essa jornada daqui para frente. Vamos começar aqui pelo Moviebook. O Moviebook nada mais é que um caderno onde você consegue desbloquear os movimentos. Conforme você vai desbloqueando os movimentos aqui no jogo, você pode conectar eles com essas colunas com o comando específico. Então você pode colar onde você quiser, que for mais agradável para você. Assim como aqui você tem acesso a outros movimentos que você vai adquirindo, que são importantes para o decorrer do jogo. Porém, eu vou explicando isso um pouquinho mais para frente, fechou? Temos aqui o nosso guarda-roupa, que é onde a gente consegue customizar o nosso personagem, ou seja, vai ter uns eventos de patrocínio aqui no jogo que você vai desbloquear roupas e cores diferentes para você deixar o seu personagem mais no style que te agradar. Temos o nosso Note Bronx, que aqui é onde a gente recebe todas as informações e é onde vamos receber e-mails. Esses e-mails eles representam diversas informações pertinentes do jogo, então aparecem uns tutoriais, tá, também aqui bem bacana, e aqui é onde começa a aparecer os convites, né, para você participar ali de eventos, batalhas e etc, tá bom? Temos aqui no segundo espaço os e-mails que são mais voltados para a parte de avanço no jogo. Então vai ter todas as batalhas aqui específicas que ela começa a aparecer aqui ranqueada. Inclusive é aqui onde fica já listado todos
todas as colunas onde você consegue batalhar com o personagem para você desbloquear um movimento em específico, ou seja, vai ter um personagem que vai ter batalha do Top Rock, batalha do Freeze. Você batalhando com esse personagem, assim que você ganha, você desbloqueia um Freeze novo. Aí você vai no seu Movie Book e automaticamente você consegue conectar o movimento ali, fechou? Temos aqui o nosso Hall da Fama, que seria um sistema de ranqueamento entre toda essa galerinha aqui que você vai batalhar no decorrer aqui do jogo. Conforme quanto mais batalhas você avança, maior vai ser o seu respeito. E aí vai ter um determinado momento aqui no jogo que essa barra atualiza. E temos aqui o nosso... que é o nosso DJ, que é onde, conforme a gente vai avançando aqui no jogo, vai desbloqueando algumas músicas, tá bom? Ó, a gente já começou com Cypher's Hill, hein? Caraca! Mas tem várias músicas que a gente vai desbloqueando aqui no decorrer aqui dessa jornada. Pré-estabelecido isso, estamos familiarizados aqui, vamos já direto aqui pro Practice Moves, que seria onde a gente vai desbloquear os movimentos, beleza? Bom, galera, agora aqui, nesse nosso treinamento, vamos começar focando nos movimentos bases. O que são os movimentos bases? São todos os movimentos que a gente entendeu lá no tutorial. Então, nós temos aqui os Top Rocks, que são representados pelo triângulo, beleza? Então, que são todos os movimentos no plano alto. Temos aqui os Footworks, que são todos os movimentos do plano baixo e plano médio, que aqui como movimento base está o Six Step. Temos os Power Moves, que são movimentos de giro, dinâmica e de alto rendimento. Esses movimentos, como base, temos o moinho, que são representados pelo bolinha. E temos o quadrado, que representa a categoria de freezes, que são todos os movimentos de travas de congelamento. Geralmente usamos bastante eles para finalizar uma sequência. A gente entendendo isso, a gente pode avançar, porque conforme o jogo vai aparecendo, conforme você vai desbloqueando no seu movie list os movimentos, você pode colocar dentro de algumas colunas esses movimentos, seja o movimento de Top Rock, Footwork, Freeze e etc. Você pré-estabelecer o movimento lá na sua coluna, você pode já desbloquear ele aqui para o treinamento. Vamos separar esses movimentos como movimentos fáceis, movimentos regulares, médios e movimentos difíceis. Os movimentos fáceis são que tem um comando com o direcional e um com o botão. Então, por exemplo, baixo X, cima bolinha e etc. Estamos definindo como movimentos simples, movimentos básicos. Os movimentos regulares são que tem dois comandos de direcionais, 2 para baixo, 2 para cima, 2 para esquerda, 2 para direita e o botão que você vai executar. E os movimentos difíceis que são de 3 comandos, 3 para cima, 4 para baixo, ou 3 para baixo, 3 para esquerda, 3 para direita. É muito importante a gente para estabelecer isso quando a gente for chegar nas medalhas, tá bom? Agora fechou. Agora a gente vai entender a questão da evolução do seu movimento. Você começa, eu geralmente recomendo vocês começarem pelo moinho. Por quê? Porque o moinho, ele é o movimento que você mais consegue variação quando você chega no último estágio dele. O nível do movimento é representado por estrelas. Conforme você vai executando, vai chegar um momento que o jogo vai pausar e vai mostrar que você subiu o nível daquele determinado movimento. O que você ganha com isso? São vários benefícios. O primeiro é que o movimento ele começa a ficar esteticamente mais bonito. Então, quanto mais você evolui ele, mais o personagem vai demonstrar controle. Temos esse círculo aqui no chão, que é esse círculo aqui meio branco, meio transparente. Ele representa como se fosse a sua barrinha de estamina, de energia, de fôlego e etc. Então, quanto mais você domina o movimento, mais o seu personagem vai conseguir segurar essa barra. Quando você chega no último nível, no nível Blaster Overpower lá do movimento, você ganha de presente com alguns movimentos, no caso, você ganha as variações, que são movimentos que você só usa o direcional para você executar. Todos esses movimentos vão aparecer no Show Movie List. Ou seja, temos aqui do lado esquerdo movimentos que a gente aprendeu e já executou. No meio a gente vê o movimento, o comando em si, e do lado as possibilidades que a gente tem de transições. Quando a gente vê o ponto de interrogação, quer dizer que a gente desbloqueou o movimento, só que a gente ainda não executou ele. Então, ou seja, evoluiu o máximo Six Step. Se você apertar 3 para cima, ele vai aprender o Roaching Six Step, que seria um Six Step já rodando, que essa é uma variação. Porém, não é só a variação, você aprende as transições. Alguns movimentos existem transições especiais. O que seriam as transições especiais? Por exemplo, a gente começa com uma que é a transição especial do Baby Freeze.
Quando você está executando um six-step, você faz cima, baixo, quadrado, automaticamente ele faz uma cama de gato, o seu personagem, e trava ali tipo no Baby Freeze. Essa é uma transição especial que o jogo já te dá de cara. Porém, todavia, conforme você vai avançando, você chega no último nível lá, no nível lá do seu movimento, você vai ter diversas transições que conectam os movimentos em si, deixando mais criativo, dando mais possibilidades pro seu personagem. Então isso é muito da hora, é muito zica aqui no jogo. Que muita gente não sabe, a partir do momento que você evolui no máximo o seu movimento e esse movimento tem uma transição especial, vou dar como exemplo o Flare. Quando você aprende o Flare, você domina ele no máximo, automaticamente você aprende o Flare de cotovelo, que seria o quê? Você executar o Flare, que geralmente é 2 comandos para alguma direção e bolinha, que é um movimento médio, e você aperta para baixo, o personagem vai pro flare de cotovelo. Porém, se você faz um moinho e você faz cima, baixo, bolinha, automaticamente ele já vai pro flare, que seria uma transição especial. Então, lembrando, lá no nosso Movie List temos 24 movimentos. Então, se eu quiser tirar o flare, por exemplo, fui lá e tirei o flare. É como se eu não pudesse mais executar o flare. Porém, o jogo entende que as transições especiais elas já ficam já fragmentadas e dependentes se você tem um movimento no seu movie list ou não. Então, se eu estiver fazendo moinho e fizer cima, baixo, bolinha, o meu personagem vai direto pro flare lá de cotovelo. E se eu aperto para cima, eu vou pro flare. Então eu consigo executar o movimento mesmo eu não tendo no movie list, desde que você atenda esse requisito do seu movimento estar treinado no nível máximo e que esse movimento tenha uma variação própria, porque tem movimentos lá que não tem. Por exemplo, lá o Halo. O Halo ele não tem variação, pelo menos com o seu personagem que você usa aqui no modo história. Então isso é bem bacana e muita gente não sabia disso. Agora vamos para a parte mais importante dessa bodega, que é a parte das medalhas, que são os ícones que ficam na parte superior. As medalhas é o que vai determinar se você ganha ou se você perde a sua batalha, beleza? Então vamos lá, vamos começar explicando uma coisa aqui muito importante. Como que eu adquiro aqui essa medalha? Conforme você vai aumentando a barra dessa medalha, que ela começa aqui no meio entre a barrinha de energia ali dos dois personagens, automaticamente você vai ver que tem uma barra na parte inferior. Essa barra, quando você enche, você ganha essa medalha. E ela tem 3 níveis. Tem um nível bronze, tem um nível prata e um nível ouro, que seria o nível 1, nível 2 e nível 3. Quanto maior o nível, mais difícil vai ser para o seu adversário tomar de você essa medalha. Temos 5 medalhas aqui no jogo. Então vamos lá, vamos para a primeira medalha, que é a medalha de Rhythm. No caso, essa que é representado pela caixinha de som, que seria a sua musicalidade, seria o quanto que você está fazendo seus movimentos em cima da música. Ou seja, temos aqui do lado da nossa barra de energia, que é a circular, nós temos uns quadrados. A gente tem os quadrados brancos, que representa o contratempo da música, e o quadrado azul, que representa o tempo de marcação. Então, ou seja, a gente sempre vai usar o R1 e o L1 para pegar o tempo. Então, quanto mais você utiliza, mais você vai perceber que a barrinha vai reverberando e você vai enchendo ela ali, que é a barrinha ali do som, da caixinha. Porém, também essa barrinha azul, se você transita do movimento, se na parte azul você faz o movimento ali na hora certa, vocês vão perceber que um ícone verde vai aparecer ali ao redor. Isso demonstra que você está fazendo as transições no que a música está pedindo. Isso é bem legal também. Fechou? Outra coisa importante, vai ter uma barrinha amarela que aparece num determinado momento, né? Que é uma barra tipo circular, que ela representa a virada da música. Se você executar um freeze no momento certinho dela, você vai perceber que ela vai expandir. É como se você pegasse o contratempo com um movimento de trava. Quando você executa essa sequência e essa movimentação no tempo certo, automaticamente você vai perceber que a barrinha ali de som vai encher muito mais rápido. Então fiquem sempre atentos, beleza? Porque cada música vai aparecer num determinado momento, assim como cada música vai ter um tempo específico. E com isso chegamos na segunda medalha, que é a medalha Creative, a medalha da criatividade. Essa medalha, para você adquirir ela, é muito importante vocês se atentarem nas conexões de um movimento, na transição de um movimento para outro. Ou seja, quanto mais criativo for essas transições, mais você vai encher a barrinha dessa medalha. Percebe que toda vez que você faz um movimento e você conecta ele, seja principalmente com os movimentos de barra, que você precisa encher uma barra para você executar o movimento, vocês vão ver o ícone
da medalha da criatividade. E automaticamente ali do lado você vai ver um conjunto de estrelas. Quanto maior esse conjunto de estrelas, mais pontos você vai ganhar na criatividade. Se percebe que também ela pode aparecer tanto verde quanto vermelha. Se ela aparecer verde, quer dizer que essa sequência você está fazendo a primeira vez nessa batalha ou nesse treino, ou se ela aparecer vermelha, quer dizer que você está executando. Então, ou seja, quanto mais você fizer a mesma conexão, menos ponto ela vai subir. Então, essa ferramenta, esse ícone, essa medalha, ela serve necessariamente para que você explore novas conexões e novas variações lá de movimento, que faz muito sentido numa batalha também. Agora, vamos para a barrinha da corrente, né? Essa daqui, que é a Flow. Ela é muito fácil de entender, tá bom? Vocês percebem que no canto inferior direito temos uma numeração junto com uma corrente que é o mesmo ícone da medalha. Conforme você vai executando os seus movimentos, ela vai aumentando. Então essa barra nada mais é do que a conexão, por isso que tem uma corrente, que é a conexão de um movimento para outro. Quanto maior a sua sequência, mais você vai encher essa barra. Agora vamos para as duas finais, que é o fundamento e o blow up. O blow up são movimentos de impacto e o fundamento são movimentos fundamentais, movimentos bases. Todos os movimentos básicos que você tem. Tá, mas como que a gente vai entender isso? Meu, é muito simples. Lembra que eu falei que existem movimentos que você faz um comando, dois comandos e três comandos com o direcional antes de você executar ele? Beleza? Então vamos lá, vamos colocar todos os movimentos sem comando de direcional, ou com um comando, ou com dois comandos, como movimentos de fundamento. E todos os movimentos que a gente usa, três sequências mais o botão de execução, são os movimentos de blow up. Então é bem legal, porque é muito importante vocês ficarem ligeiros aqui nas medalhas, porque vai ter batalha que vai pedir blow up, vai ter batalha que vai pedir um fundamento, vai ter batalha que vai pedir só música. Então, a partir do momento que você entende a funcionalidade de cada medalha, fica muito mais simples para você poder avançar no jogo. Se você não compreende isso, você vai apanhar mais do que líder de fanfarra no sol quente. Agora a gente vai entender um pouco melhor a questão daquela barra que fica embaixo do nosso nome, que seria a nossa barra de adrenalina ou barra de inspiração, eu gosto de chamar assim, beleza? Que ela que é a nossa barra ali de especial. Para que ela serve? Essa barra, ela consegue executar dois movimentos que a gente desbloqueia conforme a gente vai avançando, que são movimentos de entradas especiais, são os Special Enters, e tem os movimentos de Finish Move, que são os movimentos de finalização, que é como se fosse o seu secreto. Tá, mas como que a gente enche essa barra? Existem duas formas. Uma você enche enquanto você está dançando, e é muito simples, você precisa executar a sua sequência de movimento, que a gente chama de session, seguindo três regras. A primeira, você não pode repetir o movimento, você vai perceber que quando você repete o movimento, o ícone fica vermelho e deixa de ficar verde. A segunda é você não errar a execução do movimento, senão seu personagem fica parado e fica aquele barulhinho, quer dizer que você tá errando ali o comando. E também a questão de você não tomar um rola cabuloso aqui, né, mano? Porque tem uns rola aqui bem feio, dependendo aqui do movimento. Morri! Executar a sua sequência sem quebrar a corrente e seguindo todas essas orientações, você vai perceber que sua barrinha ela vai enchendo conforme isso. Você pode tanto guardar ela para a próxima entrada e também você consegue encher do lado de fora, conforme o seu oponente está dançando. Se seu oponente quebrar uma dessas regras, que seria o quê? Ou você repetir um movimento, ou você deixar de fazer a movimentação, ou você cair, você vai perceber que com o seu analógico esquerdo, você tem a opção de zoar o seu oponente. Porém, se você zoa no momento errado, é a sua barra que diminui. Se você zoa no momento certo, você diminui a barra do seu oponente, essa barra vem para você. Então, existe também, lembra lá dos quadradinhos que a gente pega a música? Lembra aquele quadradinho verde, que é o quadradinho do tempo de marcação da música? Quando você aperta, ele fica verde, que mostrando a transição para você poder pegar o ritmo, para você poder pegar a medalha da musicalidade. Então, quando você está do lado de fora, você percebe que se você ficar apertando ali o direcional, seu personagem vai começar a dançar também. Se você, toda vez você apertar o direcional naquele tempo de marcação da música, você vai perceber que aquele quadradinho vai ficar azul. Toda vez que ele ficar azul e passar e fizer a transição ao entorno do seu adversário, automaticamente você vai perceber que sua barra vai encher de forma bem modesta, mas vai encher também a sua barra de hype, barra de adrenalina.
tá bom? Isso é uma forma de encher também. Tá, mas para que serve essa barra? Vamos lá. Quando a gente aprende os Special Enters, eles consomem metade dessa barra. O Special Enter, eles são executados pelo analógico esquerdo assim que começa, no caso ali, a batalha, onde fica o cronômetro de 3, 2, 1 para começar. Você vai perceber que do lado esquerdo já vai aparecer o Special Enter que você vai ali executar. O seu personagem aqui no jogo, ele chega a desbloquear 4 Special Enter, né? Cada um é conectado a um dos movimentos base, né? Um vai ser conectado com o Top Rock, outro com o Freeze, outro com o Power Move, outro com o Footwork, beleza? E quando você executa o Special Enter, você enche bastante o Blow Up, que são os movimentos aqui de impacto aqui do jogo. Quando você chega a desbloquear o Finish Move aqui no jogo, você já consegue já executar ele toda vez que a sua barrinha tá cheia. Quando a sua barra tá cheia, você pode segurar o seu analógico para qualquer direção para você executar o movimento. Porém, você não consegue entrar, fazer um movimento e já executar um Finish Move. Você precisa estar numa sequência de 10 a 20 movimentos. Então, ou seja, sempre guarde o Finish Move quando você tiver 5 segundos para poder terminar a entrada. Tá, e tem mais uma coisa. Lembra que eu falei daquela barrinha amarela que está conectada, no caso ali com o ritmo, com a musicalidade, que é o ícone da caixinha ali de som? Se você der a sorte, ou se você for muito sagaz, de quando estiver chegando ela, você fazer o Finish Move for no tempo certinho, você automaticamente vai deixar ela dourada. Ela já sobe bem rápido. Porém, não é algo fácil de você executar, porque talvez a música, esse ícone amarelo não apareça no momento certo, tá bom? Mas de certa forma você pode usar de forma estratégica para você, se tiver faltando só essa, para você lascar o seu oponente. Então é importante frisar isso, beleza? Ah, vai ter um determinado momento no jogo que vai ser desbloqueado batalhas de crew, que são batalhas de 2 versus 2. O primeiro personagem que a gente vai conseguir desbloquear para essas batalhas de crew é o nosso mentor, o professor, que é esse maninho que acompanha a gente grande parte aí da jornada, que parece um Kung Lao de boate. Então, automaticamente, se você quiser treinar com esse personagem para você entender as movimentações dele, lembrando que é a mesma movimentação do Finish Move. Você está fazendo aqui uma sequência aqui de movimento, chegou um determinado ali na correntinha, você pode segurar o analógico para cima, que automaticamente vai aparecer um círculo e seu personagem vai fazer uma movimentação. E aí, automaticamente, você consegue trocar o seu personagem. Lembrando que quando você faz isso aqui na batalha, dependendo do seu personagem, já finaliza a sua sequência. A gente já alcança o move list do nosso parceiro de crew aqui, ó. Então você pode perceber que ele já tem alguns movimentos aqui que já estão desbloqueados, porém a gente precisa saber a execução. Então, por exemplo, tem esse cima bolinha, que creio eu que seja o backspin. Então é bacana você se familiarizar com o personagem, porque você vai usar ele boa parte aqui do jogo. Vai ter alguns e-mails que você vai receber de personagens querendo pedir para entrar para sua crew, tá bom? Então, conforme você vai avançando, mais personagens com nível mais elevado e com mais sequência de movimentos vai querer entrar para o seu grupo, tá bom? Lembrando que você consegue selecionar com quem que você quer começar batalhando, caso for a primeira vez for do seu oponente, apertando Select. Automaticamente o nome ali entre Custom e Korok, que é o parceiro, vai começando a variar. Então, se você quiser, você pode até dar todas as entradas com um personagem só. Porém, para ficar mais bacana, é legal você ir conhecendo os personagens lá da sua crew, que aí você tem mais possibilidades e aumenta também sua chance de ganhar a batalha. Vamos lá, e lembrando que o jogo tem diversas formas de batalha. Temos batalha 1 versus 1, que essas batalhas elas podem variar o número de medalhas. No começo lá do jogo você começa com 2 medalhas, mas conforme você vai avançando, vai cada vez aparecendo mais. Esse 1 versus 1 tem tanto modelos que você é uma batalha só, quanto é campeonato. Tem modelos que vai ser uma entrada, vai ser 2 entradas, então vai variando esses modelos conforme você vai avançando, tá bom? Tem o de crew, que também segue as mesmas regras, pode começar com poucas medalhas ou com várias medalhas, e também tem um sistema de campeonato de crew que vai aparecendo. Conforme você vai avançando, você vai perceber que vai ter eventos muito mais renomados para você poder participar, como o aniversário da Rocksteady, que é a primeira crew de break registrada aí na história, assim como vai ter o Red Bull BC1, vai ter The Notorious IBE, que são eventos de hip hop e de danças urbanas e de break, que são eventos muito
muito que tem uma notoriedade muito forte. Temos também, vai ter um tipo de batalha pela medalha que serão 4 personagens batalhando entre si. Então vai estar uma medalha e você vai executando ali o seu movimento. Quanto maior o seu desempenho, mais você rouba ali a medalha, vai ter uma medalha lá de cada cor. Beleza? E vai sempre eliminando ali uma pessoa conforme começa os 4. Aí, por exemplo, que a última pessoa teve o menor desempenho, ela sai e uma outra rodada vai com as 3 pessoas. É importante vocês, quando vocês for ativar o modo história, toma cuidado com o código de que fica a barrinha de especial infinita, porque o que acontece quando você chega nesse modo que são 4 pessoas ali se enfrentando, a pessoa ela só termina a entrada dela quando a barra de energia chega no final, então ela não tem um temporizador que nem nas batalhas comuns. Então automaticamente se você deixar ela infinita, a batalha vai ficar infinita, o personagem vai ficar para sempre. Então toma muito cuidado com isso, com os cheats aqui no jogo, porque ele pode prejudicar demais a sua experiência. Temos também as batalhas que são por patrocínios, onde você vai desbloquear roupas e etc, que também a maioria delas são categorizadas por uma medalha, que você tem que conseguir ganhar ela num determinado tempo, mas sinceramente é muito fácil, assim, depois que você entende o que cada medalha ali significa, fica muito simples você ganhar essas medalhas. E é isso, esse é o sistema aqui de batalha que vai aparecendo aqui no jogo, não tem muito segredo, tá bom? Conforme tipo, você avança, você vai perceber que tem uma historinha, né? Que em um determinado momento aparece o Crazy Legs, que é um dos fundadores da Rockstar Crew. Aí ele começa a olhar que você tá ganhando muito lá a respeito, aí começa a te chamar para uns eventos maior. E isso vem junto com o upgrade aqui do seu espaço. Então aqui o seu QG, a sua Batcaverna, vai perceber que começa a ter uma pintura, o chão já vai começar a ser reformado. Então aqui passa por uma transformação de alvenaria cabulosa. E agora vamos desbravar esse modo multiplayer que é o modo B-Boy Jam. Para quem não sabe, Jam é só uma abreviação e uma nomenclatura para festas dentro da cultura hip hop, tá bom? E dentro das danças urbanas. Aqui temos vários formatos. A maioria são formatos que a gente já conhece, que a gente já passou, que a gente já vivenciou no Live the Life. Então, eu vou pular essa parte, mas quem quiser pode entrar aqui para tentar te conhecer e aqui, etc. Vamos direto aqui pro showcase. O showcase nada mais é que uma batalha show, tá bom? E é o nosso modo aqui multiplayer que talvez seja o mais conhecido dentre todos aqui. Vamos lá, temos o modo de 1 versus 1 e 2 versus 2, que é o modo individual e o modo crew. Existem duas maneiras de desbloquearmos esses personagens. Vamos lá. A primeira, que eu acho muito simples, a gente pode ir lá no Cheats, vamos voltar aqui um pouquinho com o triângulo. Aqui na opções, a gente só colocar essa numeração, fica um bônus aí, tá, galera? A gente coloca 3, 4, 5, 8, 9. Pronto, aí você pode ver Unlock, Audian, Mod, Levels, babá, etc. Então aqui desbloqueou a bagaceira toda. Então a gente pode ir lá, a gente já vai ter já desbloqueado músicas, fases e também todos os dançarinos, tá bom? Então vamos lá, ó. Agora a gente pode ver que tá todo mundo aqui desbloqueado. Agora vamos lá, já o segundo modo, caso quem quiser liberar todos esses personagens aqui na raça mesmo, aqui jogando, é muito simples, você pode escolher os personagens que estão habilitados e jogar em todos aqueles modos que estavam aparecendo, Pratique, Domination, Showcase, cada um daqueles modos, conforme você vai jogando, vai habilitando música, vai habilitando ali os personagens. Então é bem simples. Ao contrário da maioria aqui dos jogos, esses personagens não são desbloqueados pelo modo Story, eles são desbloqueados pelo próprio modo mesmo aqui do jogo de você praticar e batalhar com outras pessoas, beleza? Nesse modo aqui multiplayer, vocês vão perceber que cada dançarina aqui, se você segurar aqui o quadrado, vai estar o Select Profile, por exemplo, que vai ter informações dessas pessoas, porque a maioria aqui, grande parte dessas pessoas são B-boys e B-girls reais. Vamos lá, então todo mundo conhece aquela tecnologia que a galera usa para fazer animações, filmes e etc. E para outros jogos, que são trajes de captura de movimento, que existem esferas lá de luz que são captadas lá por câmeras, cria um algoritmo, joga para um programa lá no computador e automaticamente todos os movimentos
que são únicos, que são da individualidade ali daquela pessoa, ficam gravados para poder serem reutilizados tipo, de diversas formas, seja para produção audiovisual ou para produção de games. Então isso é muito bacana. Então por isso que quando a gente bate o olho, a gente vê, caraca, parece o Hong Ten mesmo. Não é que parece, é o Hong Ten, cacete. E aí essa tecnologia, ela possibilitou também que esses personagens tiveram movimentos únicos, não só movimentos, mas transições especiais e principalmente Special Enters e Finish Moves. Aí isso é muito bacana, porque as finalizações aqui são muito balas aqui. Quando você enche a barrinha e dá um secreto, por exemplo, eu gosto muito do secreto aqui do Physics, que ele faz uma metralhadora com, tipo, a perna, movimento assim de alto desempenho. Ah, e pra quem quiser, eu vou estar deixando aqui na descrição aqui do vídeo um outro vídeo que eu gravei com Special Enter e Finish Move de todos esses personagens. Temos aqui, se eu não me engano, são 17 personagens aqui jogáveis. Eu acho que eu fiz com 14, porque 3 personagens aqui são personagens que têm movimentos padrões igual do personagem que a gente vai desbloqueando nos movimentos lá no modo história. Então, por exemplo, acho que o Roast, o Rek e a Rosa Rock são personagens que têm os movimentos padrões. De resto aqui, filho, é só originalidade aqui na veia. Mas é isso, eu espero de coração que geral tenha gostado. Deu uma trabalheira do Jiraiya fazer esse vídeo, né? Mas era um desejo que eu tinha por diversos fatores, não só por eu ser um grande entusiasta e um grande praticante da cultura break, mas também por gostar muito aqui desse jogo. Esse jogo é um divisor de águas, porque eu mesmo conheci muitos movimentos, conheci muitas referências da cultura break jogando esse jogo. E eu acredito que muita gente também, né? Então eu lembro que muita gente trocava uma ideia, falava, nossa, você viu um movimento tal e etc. E isso é muito bacana, a possibilidade que dá para essa troca lá de informações. Eu só acho que esse jogo poderia sim ter estourado essa bolha que Tony Hawk conseguiu estourar. Por exemplo, muita gente que não era skatista jogava tipo Tony Hawk. Agora, pelo menos eu não conheço tantas pessoas que não são b-boys que jogaram esse jogo. Talvez, se tivesse mais pessoas que não fosse inteirado na cultura break, jogasse mais esse jogo, talvez o pessoal não falaria tanta besteira na época aí das Olimpíadas, né? Talvez teria um pouquinho mais de repertório para poder compreender. Mas é isso, meu. Eu quero muito que vocês deixem algum comentário, troca uma ideia, fala como foi a experiência de vocês jogando esse jogo, se ajudou também. E é isso, se caso vocês quiserem que faça um vídeo de algum outro jogo, de alguma outra coisa que seja voltado principalmente para a cultura urbana, porque eu amo, de verdade, não, eu jogo qualquer estilo de jogo, carro, luta, futebol. Um dos desejos mesmo de eu fazer esse vídeo era porque não tinha tutorial sobre esse jogo, só gameplay, todas as gameplay eu via que a galera não sabia tudo que esse jogo proporciona, beleza? E aí eu acabei procurando lá registro, li manuais e etc. Também já salvei esse jogo trocentas vezes, mas se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre outros jogos, principalmente sobre a cultura tipo hip hop, aproveitando, né? Estamos celebrando 52 anos agora, atravessamos para 2026. Vamos celebrar 53 anos agora da cultura hip hop quando chegar novembro. Mas se caso vocês quiserem que eu faça de outros jogos, por exemplo, 25 to Life, Def Jam, o jogo lá do End One, que é um jogo de basquete, de streetball, né? Que é muito bacana, que também é um jogo assim bem massa para poder estar fazendo aí um vídeo. Mas é isso, agradeço imensamente geral aí. E é isso. Tamo junto. Fui!